Prorrogação. Minuto 95. Estádio Centenário. O placar mostra 1-1. As pernas já não respondem com a mesma velocidade. A mente também não. Em finais de Libertadores, ninguém joga apenas contra o adversário. Joga contra o cansaço, contra o medo, contra o peso da história. E às vezes, contra os próprios pensamentos. Andréas Pereira domina a bola. Olha para frente. Tem espaço, tem tempo, tem controle. Pelo menos é o que parece. Então tudo desmorona. Daverson rouba, dispara sozinho. O estádio congela. O Palmeiras está a segundos do bicampeonato da América. E enquanto milhões de pessoas assistem ao nascimento de um herói e à queda de um vilão, uma pergunta passa despercebida. Como um time chegou tão preparado para sobreviver exatamente ao momento em que o outro começou a desmoronar? Porque esta não é a história de um erro. É a história de tudo o que aconteceu antes dele. A ilusão dos 90 minutos. O futebol tem uma obsessão: transformar histórias complexas em um único lance. Um gol decide um campeonato. Um erro elimina uma seleção. Um pênalti cria um herói. Outro cria um fracasso. É simples, é fácil e quase sempre está incompleto. A final de Montevidéu foi vendida como a noite do erro de Andréas. Mas erros acontecem em todas as partidas, todos os finais de semana, em todos os campeonatos do planeta. A pergunta certa nunca é porque alguém errou. A pergunta certa é: por que um time estava preparado para aproveitar o erro e o outro não? Para responder isso, precisamos abandonar a final por alguns minutos e visitar um problema muito maior. Um problema que o futebol brasileiro fingiu não enxergar durante décadas. O país que corre sem saber para onde. O Brasil sempre produziu jogadores, craques, gênios, fenômenos, mas produzir talentos nunca foi o problema. O problema era transformar talento em estrutura. Enquanto a Europa construía processos, centros de desenvolvimento e projetos de longo prazo, o futebol brasileiro continuava preso à urgência. Ganhar domingo, sobreviver quarta-feira, trocar o treinador, contratar mais um jogador, resolver o incêndio seguinte. Era um sistema inteiro funcionando no curto prazo. E sistemas construídos para o curto prazo costumam sofrer quando a pressão aumenta. Porque pressão não cria caráter. Pressão revela preparação. O homem que enxergava o relógio de outra forma. Foi nesse cenário que surgiu Abel Ferreira. Mas esta não é uma história sobre sua chegada, nem sobre sua nacionalidade, nem sobre seu currículo. É uma história sobre uma ideia. Enquanto quase todo o ambiente do futebol brasileiro pensava na próxima partida, alguém começou a falar sobre os próximos anos. Enquanto todos discutiam resultados, alguém insistia em discutir processos. Parecia uma diferença pequena. Não era. Era uma diferença de filosofia, uma diferença de visão, uma diferença de tempo. E as maiores revoluções normalmente começam assim, não quando alguém muda as respostas, mas quando muda as perguntas. O que ninguém via. Os títulos chegaram rapidamente, mas os títulos escondem um perigo. Eles chamam toda a atenção para si e fazem desaparecer o que realmente os produziu. Enquanto o país discutia escalações, arbitragem e entrevistas coletivas, uma transformação silenciosa acontecia dentro do Palmeiras. Uma transformação impossível de medir em um único jogo, porque ela não estava focada no próximo campeonato, estava focada nos próximos anos. Jogadores da base passaram a encontrar um caminho mais claro até o profissional. O ambiente passou a exigir menos improviso e mais preparação. O clube começou a funcionar menos como uma coleção de talentos, e mais como um sistema. E sistemas têm uma característica curiosa. No início parecem lentos, depois parecem inevitáveis. A noite em que o futuro encontrou o presente. Montevidéu. Voltamos à final. O relógio avança. Os músculos queimam. As decisões ficam mais lentas. O jogo entra naquele território onde o talento já não basta. Agora vence quem consegue pensar melhor quando todos estão cansados.
quem consegue manter clareza quando o caos toma conta, quem consegue continuar fiel ao plano quando o ambiente exige desespero. É nesse momento que finais deixam de ser partidas e se tornam testes de estrutura, testes de cultura, testes de mentalidade. O erro de Andreas acontece diante das câmeras, mas a capacidade do Palmeiras de permanecer vivo até aquele instante foi construída longe delas, durante meses, durante anos, muito antes daquela noite. O preço da paciência. O futebol moderno adora velocidade, resultados rápidos, mudanças rápidas, respostas rápidas, mas quase todas as coisas duradouras são construídas devagar. Uma geração de jogadores, uma cultura vencedora, uma identidade de clube. Nada disso nasce em uma final. Finais apenas revelam o que já existia. E foi exatamente isso que aconteceu em Montevidéu. Aquele gol não criou uma dinastia, apenas mostrou ao continente uma dinastia que já estava sendo construída. A herança invisível. Anos depois, os personagens mudaram. Alguns jogadores saíram, outros chegaram. O mercado europeu levou joias da base. Novos talentos apareceram, mas algo permaneceu. O mecanismo, a estrutura, a lógica. E talvez seja justamente aí que mora o verdadeiro legado. Não nos troféus, nem nas estatísticas, nem nas fotos das comemorações, mas na capacidade de criar algo que continua funcionando mesmo quando as pessoas mudam, porque títulos podem ser obra de uma geração, sistemas sobrevivem a gerações. Clímax final. Lembre daquela cena. Andreas domina, Daverson rouba, o estádio explode, a imagem se transforma em história. Mas agora olhe novamente, não para o erro, olhe para tudo o que veio antes dele. Os treinamentos, as decisões, os processos, a paciência, as escolhas invisíveis. Porque talvez o lance mais famoso daquela final nunca tenha sido sobre uma falha. Talvez tenha sido sobre preparação, encontrando oportunidade. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Reflexão final. O futebol adora momentos, mas os momentos mentem. Eles fazem parecer que tudo acontece de repente, que impérios surgem da noite para o dia, que títulos nascem em 90 minutos, que finais definem histórias, quando na verdade elas apenas as revelam. E talvez seja por isso que a Libertadores de 2021 continua tão fascinante, porque milhões de pessoas assistiram ao mesmo jogo, mas poucas perceberam que estavam vendo o último capítulo de uma história que havia começado muito antes do apito inicial, porque o futebol adora momentos, mas os momentos são apenas a superfície. As histórias de verdade acontecem antes, nos bastidores, nas decisões invisíveis, nos caminhos que ninguém acompanha até que o resultado apareça diante de todos. Próximo episódio. E se você gosta de enxergar o futebol além dos 90 minutos, inscreva-se no canal. Porque aqui a gente não conta apenas o que aconteceu, a gente investiga por que aconteceu. E no próximo episódio, vamos seguir uma das trilhas deixadas por essa transformação silenciosa do Palmeiras. Todo mundo conhece o Endrick vendido ao Real Madrid. Pouca gente conhece a história do sistema que tornou possível a chegada dele. E menos gente ainda percebeu que ele não foi um caso isolado. Enquanto o futebol brasileiro discutia resultados imediatos, uma geração inteira estava sendo preparada dentro da academia. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, Kevin, Vitor Reis, jogadores que saíram por valores históricos e transformaram o Palmeiras em uma das maiores fábricas de talentos do futebol mundial. Mas isso não aconteceu por acaso. E essa é a história que vamos contar no próximo vídeo.